Quando a gente se reconhece como consciência, é como se o nosso olhar, que até então era projetado para fora, para o mundo, se introjetasse para dentro e nós, pela primeira vez, reconhecêssemos na nossa natureza humana isso que tudo vê, que tudo testemunha, inclusive os pensamentos que até então rodavam no automático sem que eu parasse para observar como eles vêm e vão, como eles surgem e desaparecem dentro desse mesmo espaço. Esse é o primeiro ponto de reconhecer-se como consciência. Esse olhar para si mesmo é o contemplar-se, é o ver-se como sendo aquilo que vê e não aquilo que é visto. Nós somos a consciência vendo este corpo e esta mente operarem no mundo de determinada maneira. Até então, até antes desse reconhecimento, eu olhava para os outros e falava: fulano é assim, é assado, age dessa forma. Mas nunca tinha olhado para mim mesma e me observado em terceira pessoa. Wanda é assim, assada, age dessa forma, reage daquela maneira. Porque eu sempre me tomei como a substância, o sujeito, o real. Mas aí quando há esse contemplar sobre si mesmo, este reconhecimento, este me ver como consciência, eu consigo enxergar a Wanda como um processo reagente ao mundo de estímulos que a cerca. Estímulos na forma de pensamentos, sensações, emoções. Eu consigo vê-la em terceira pessoa, como algo apartado de mim, mas ainda assim presente em mim. Então a gente reconhece a nossa verdade mais profunda, que nós somos o ser, o espaço consciencial, onde tudo mais aparece, onde as sensações aparecem, dando origem a pensamentos que dão origem a outras sensações e que dão origem a outros pensamentos. Deixa eu exemplificar. Surge aí uma sensação na forma de um desejo. Um desejo de comer chocolate, por exemplo, ou de parar de trabalhar. Veja, nota, é uma sensação energética, é uma sensação. Primeiro surge a sensação. E depois, um pensamento. Quero comer chocolate, quero parar de trabalhar. E depois, outras sensações. Por exemplo, quero parar de trabalhar. Surge uma sensação desagradável. Ai, não, mas aí eu vou ficar sem dinheiro. Talvez eu não arrume outro emprego. Ah, não, mas se eu comer chocolate eu vou engordar, vai sair espinha. Vai subir minha diabetes. Então eu vou percebendo a máquina
funcionando, o programa rodando. E vou percebendo também o espaço consciencial onde ele roda. E aí, como é que eu faço a integração dessas duas coisas? Porque me descobri como sendo o espaço consciencial onde tudo surge, não para, por assim dizer, os acontecimentos que surgem, as sensações, as experiências, os pensamentos decorrentes dessas sensações. Tudo, de certa forma, continua como antes, com a diferença que agora eu realmente enxergo esse aspecto de mim como campo consciencial que antes eu não enxergava. Há uma existência que permeia este mundo consciencial, esse espaço consciencial. E esse espaço consciencial também permeia o espaço existencial, Satya e Mithya, matéria e espírito. Ambos continuarão existindo entrelaçados. Então, como integrar esses dois aspectos do meu ser? Como viver e conviver com essas duas verdades em mim? O eu, o euzinho, o pequeno eu, Wanda, não é mais o centro do meu mundo. Entretanto, ele continua existindo. O mundo vai continuar demandando deste pequeno eu ações. Este pequeno eu vai continuar reagindo aos estímulos vindos do meio. Não dá para fazer morada no espaço consciencial. Perceba que são duas coisas. É o espaço da consciência e tudo que surge nela. Não dá para deixar só o espaço consciencial e excluir os objetos, as acontecências, as experiências desse espaço. Ou seja, não dá para ficar só com a cereja do bolo, que é isso que de verdade a gente tenta, quando a princípio reconhece. Ficar só na luz, na consciência, em Sattva, na paz, puro namastê. Mas de verdade isto não é possível, porque a existência engloba tudo. A consciência que originou tudo aceita tudo. Ela não exclui. Quem exclui é sempre o ego, que quando alcança um clareamento incompleto, começa a construir leis e regras sobre o mundo, dizendo, por exemplo, essas falas religiosas que a gente vê que Deus é assim ou assado, que Deus não gosta disso, que fica triste com aquilo. Enfim, vão inventando um Deus à imagem e semelhança do homem. Mas, de verdade, independente de tudo que qualquer religião fale, que qualquer sistema filosófico ou até psicológico fale, né? Eu sou psicóloga, eu falo isso com conhecimento de causa.
Não é preciso de muito conhecimento ou estratégias para o bem viver, o viver em comum, o levar uma vida relativamente harmônica. A questão, como é que eu integro a minha natureza ampla e ilimitada de consciência, de puro espaço consciencial, com a minha natureza limitada pelas leis de causa e efeito, pela natureza inerente do modo específico de funcionamento do corpo e da mente, com seus instintos, suas emocionalidades, sua falta de conhecimento e ignorância em muitos aspectos. Como é que eu integro o perfeito com o imperfeito e consigo disso uma boa mistura, uma mistura equilibrada? Olha, sendo nada autêntica e original, eu diria que Cristo, Jesus Cristo, né, que dizem que foi um iniciado, né, enfim, já ensinou isso quando ele disse: ama o outro como a ti mesmo. Não leva essa palavra amor ao pé da letra, né? Se um cara vai e assassina teu filho, você não vai amar esse assassino como a ti mesmo, né? Vamos levar num sentido mais moderno. Respeite ao outro como você gostaria de ser respeitado. Respeite o espaço do outro, respeite a opinião do outro, respeite o direito, respeite inclusive a ignorância do outro, porque você também tem as suas ignorâncias. Nós não sabemos tudo, nós não conhecemos tudo. Ser iluminado quer dizer apenas que você reconheceu uma parte que sempre esteve aí e que você não sabia. Uma parte de você mesmo, consciência, só isso. No que se refere ao campo, você não vai saber tudo. Nem que quisesse. Então respeite o outro e também se respeite. Não permita que os outros cometam abusos com você. Não é amar ao outro como a ti mesmo, virar um santo e ficar dando a outra face, nada disso. Esquece esse arquétipo piegas da religião. Isso aí foi criado por um povo ainda muito infantilizado em termos de conhecimento do mundo e de autoconhecimento. Não, nós estamos em outra era, outra época. Ninguém tem que ser um Jesus Cristo ou uma Madre Teresa de Calcutá. Prefiro mais o modelo do Arjuna. Precisamos todos sermos guerreiros como Arjuna. Não fugir do campo de batalha, mesmo que queiramos. E o segundo ponto é a compaixão, né? Que muitos vão vai chamar de amor incondicional, né? Eu prefiro essa palavra compaixão porque eu particularmente não acredito nessa ideia de amor incondicional por tudo, né? Enfim, a consciência pode amar, ou em outras palavras, aceitar tudo incondicionalmente, afinal tudo vem dela. Já o Jiva, a pessoa, o programa, tá bom. Então vamos todo mundo ser muito honesto, né? Então, já que não dá para amar incondicionalmente tudo, bom, pelo menos eu não conheço ninguém que amou incondicionalmente tudo. Não estou dizendo nem pessoalmente, mas de história mesmo, de tudo, não conheço ninguém.
Conheço histórias que falaram que tal pessoa amava incondicionalmente, mas aí quando você vai estudar a história da pessoa, você vê que não. Mas enfim. Mas já que não é possível amar incondicionalmente ou ter essa plena aceitação de verdade por tudo que há, que pelo menos nós tenhamos compaixão, que pelo menos nós tenhamos esse olhar compreensivo com os diferentes graus de desenvolvimento, evolução espiritual de cada pessoa, cada cultura, entendendo as suas fraquezas, que tenhamos compaixão para conosco mesmos, com o nosso jiva, nossa programação, entendendo que o jiva é limitado, que ele erra muitas vezes e vai errar muito ainda, porque é da sua natureza errar. Ele não é perfeito. E à medida que eu vou tendo compaixão com o outro, eu vou tendo compaixão também para comigo. Quando eu respeito o outro, eu também me respeito. E só nesses dois exemplos, se a gente conseguir seguir isso com honestidade, com verdade, só isso daí já vai frutificar num grande alinhamento da mente com a consciência, num grande alinhamento com o campo do Dharma, com a ética, com a harmonia, com a paz. Não faça aos outros o que não quer que te façam. E não deixe que os outros façam contigo aquilo que você não faria com eles. Seja justo com os outros e consigo próprio. São essas as duas ferramentas que eu tenho usado na minha vida e que tenho colhido bons frutos nessa integração entre o perfeito e o imperfeito em mim, entre o que é eterno e o que é passageiro, entre o atemporal e o temporal. É a integração dos opostos, sol e lua, preto e branco, mente e consciência.